Então, Levítico 23, versículo 26 a 28. Nós vamos ler e vamos entrar nesse assunto, entender esse assunto. Hoje nós vamos fazer uma palestra, conversando com vocês, para vocês entenderem Yom Kippur. A Bíblia diz assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 dias deste sétimo mês, calendário judaico é outubro, começa em abril lá. Abril quer dizer Nissan, mês de Nissan. A gente começa em janeiro, mas lá é abril. O 17º mês cai em outubro. Mas ao 10 desse sétimo mês será o dia da expiação, que é dia de Yom. E oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis. Está santo, viu? Porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Amém. Dia do perdão. Então diz que aos primeiros raios da aurora, os sacerdotes faziam soar as longas e penetrantemente trombetas de prata, em resposta às aclamações do povo em suas cabanas. E ao tocar aquelas trombetas, elas repercutiam, elas ecoavam por todas as montanhas e vales, convidando as pessoas para o primeiro dia da festa dos tabernáculos. O chamado era o convite. Na festa do tabernáculo, quando ia começar, o sacerdote pegava uma ânfora e ele ia lá para o rio Cedron tirar água. Então ele ia tirar água do rio Cedron. Olha a ânfora aí. Ele pegava essa ânfora, pegava a água do rio Cedron e ao som da trombeta, acariciado ao som da música, essa ânfora cheia de água, ele saía subindo os degraus até o altar. Quando chegava no altar, de lado tinha uma bacia, do lado direito, do lado esquerdo outra bacia. Aí ele pegava a água que tirou lá do cérebro, jogava em uma das bacias. E a outra bacia, a bacia era de prata, jogava vinho. Aí pegava as duas bacias, a de água e a de vinho, jogava no tubo e voltava de novo lá para o rio Cedron. Essa era uma cerimônia santa, consagrada. Era o dia dos tabernáculos. Então os judeus eles tinham 7 festas. 3 no mês de Nissan, no mês de abril 3, que era dia 14, que era o dele, né, Páscoa. Dia 15 as primícias, aliás, o Páscoa, e dia 17 as primícias. Depois existia uma festa chamada Festa do Pentecoste. Das primícias, contava 50 dias, fazia a festa do Pentecoste. E no mês de Tisri, que era mês de outubro, tinha mais 3. Festa da trombeta, que era 10 dias antes da festa do tabernáculo. Aliás, perdão. Festa das trombetas, que era 10 dias antes da festa da expiação. A festa do tabernáculo era depois da expiação. Então, para começar a expiação, dia 10 do mês de outubro, fazia a festa das trombetas. Quando era a festa da expiação, que era Yom Kippur, dava a festa. Como afligir a alma. Se você ler Levítico 16, vai pegar o capítulo 16 do Levítico, fala que dava aflição de alma. Por que dava aflição de alma? Porque naquele dia, a pessoa que não fosse achar no perdão, que era dia do perdão. Só que o perdão não era para todo mundo. O perdão era só para aqueles. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele tinha 2 pedras, Urim e Tumim, e ficava uma nuvem lá em cima do Shekinah, no lugar santíssimo, dizia qual era o perdão que foi aceito e qual que não foi. Por
isso que dava aflição de alma, porque o perdão que não foi aceito, as pessoas eram extirpadas dentro do povo de Israel. Extirpada era ia para outra cidade. Saía do arraial. Por isso dava aflição de alma. Quando acabava o dia da expiação, aí ia comemorar a festa do tabernáculo. Só participava da festa do tabernáculo quem foi aceito por Deus com perdão. Aí que ia comemorar. Palha de coqueiro, árvore, folha de árvore. Eles ficavam em cabanas. Lembrava sobre a peregrinação de Moisés. Ele saía das suas casas e ia para as cabanas. Para a floresta, né, para a natureza. Então é muito interessante isso. Então, o dia da expiação, aqui fala, que eu falei aqui, que simboliza a chuva serena. Ele tirava aquela água lá, simboliza as coisas que Isaías fala isso. Quando ele começava a tirar a água do céu, jogava, fazia aquela consagração, que jogava, e o céu consagrava o mundo. Aí ele jogava no tubo que saía, que caía em torno do céu, aí diz aquela correnteza, ela levava 40 quilômetros para chegar até o Mar Morto. Simboliza você recebendo a chuva serena, levando para o mundo novo. A mensagem de Deus. Desaguava no Mar Morto. Esse rio Cedro ficava entre dois montes, o monte das Oliveiras e o monte. Esse nome do outro. Vai ficar entre os dois montes. O que acontece? Isaías fala assim, ó. Aqui diz assim: a vontade de Deus brotava da rocha para saciar a sede dos povos de Israel. Então irrompiam os jubilosos assentos. Eis que o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Chuva serôdia vai cair no povo para levar a salvação ao mundo perdido, ao mundo morto, que está com a lei da besta. Então fala que o dia da expiação, a mais importante data da religião judaica, é dedicado à contrição, às orações e ao jejum, como demonstração de arrependimento e expiação, em busca do perdão divino e de felicidade no ano em que se inicia. E onde o livro da vida é fechado e selado. É o dia que selava e fechado. Por isso que quando aconteceu o dia do Yom Kippur, 22 de outubro de 1944, houve um fechamento da porta. Houve um fechamento da porta da graça lá. 22 de outubro de 1844 fechou a porta. Houve um fechamento. Só não houve selamento. Quando o pai foi para lá e levou o filho para o Santíssimo, 22 de outubro, ao completar as 2.300 manhãs, quando caiu nesse dia, era o dia do perdão. Ele separou o joio do trigo, mas não derramou a chuva serôdia no trigo, não caiu a chuva serôdia. Por que não caiu a chuva serôdia no trigo? Porque o trigo era ignorante das profecias. Por isso que é importante isso. É ignorante, não sabe, não entendi. Eles estavam esperando Jesus em glória. Todo mundo espera Jesus em glória. 22 de outubro de 1844. Houve uma recepção. O pai expectante para derramar chuva serôdia, está um grande conflito isso aí, 459. O pai expectante para derramar chuva serôdia, separou o joio do trigo. E ele queria dar a chuva serôdia. Aí o que estava acontecendo com nossos irmãos mileritas? Chorando. Semelhante a Maria Madalena chorando. Jesus morreu ali, era para estar todo mundo alegre, feliz. Eita, ganhamos a salvação. Olha o cordeiro aí, ó, dando a salvação, mas ele estava decepcionado. Aconteceu também 22 de outubro. Cristo vai para o Santíssimo, tirar o pecado de lá, jogar no bode de Azazel, jogar em Satanás. Era para estar todo mundo feliz, mas não entendiam. A ignorância faz a pessoa ficar triste, decepcionada.
triste, decepcionado, porque Cristo não veio. Cristo não veio para a terra, aonde o povo esperava. Mas Cristo foi para onde nesse dia? Cristo foi para onde nesse dia? 22 de outubro, dia de outubro. Para onde ele foi? A nível de 7 ele foi na Santíssima. Daniel 7, 13. Está lá, ele nas nuvens, lá no ancião de Cristo. Ele foi da Santíssima. Chegou lá, olha, e disse que os 4 anciãos, eles te ajudaram a fazer o julgamento. São seres humanos. Apocalipse capítulo 4. Os 4 seres viventes. Ela vai pegar esse texto e pega também Ezequiel 1:28. Esses seres viventes. Que faz parte do outro ouvido que ascendeu ao céu. Os 24 anciãos também são seres humanos. Deus é tão bom para o homem, que é tão bom. Ela te comenta que lá no altar de Deus está o altar do Pai e o altar do Filho. Aí então são 3 círculos. O primeiro círculo é o altar do Pai e o altar do Filho. O segundo círculo poderia ser anjos, querubins e serafins. São 4 seres humanos. O terceiro círculo, 24 anciãos. Para depois vir os querubins e serafins. Eles falam, onde eu estiver, quero que eles estejam comigo. Cara, os seres humanos vai ser transformado e vai reinar com Cristo nessa terra, aleluia. Amém. Eles vão reinar nessa terra aqui, ó. Cristo já fez questão de levar para o céu e disse, onde eu estiver, eu quero que ele esteja comigo. Botou perto de 4 anciãos e depois 24 lá. Cristo tornou homem para sempre. Divino e humano. Aleluia. Quando chegou o dia 22 de 1944, Cristo falhou. Cristo falhou para eles, né? Cristo fez o céu. E eles achavam que houve uma falha na recepção. Ellen White, junto com um corpo de obreiro, começou a pregar a porta fechada. Olha. Começou a pregar a porta fechada. Jesus fechou a porta, porque tem um texto de Levítico 16, versículo 17, que diz que quando o sumo sacerdote ia para o lugar santíssimo, o santuário, cessava o trabalho dentro do lugar santo. São 2 compartimentos, viu? Hebreus 9 fala disso. Hebreus 9, versículo 3, está lá. Santo e Santo dos Santos. São 2 compartimentos. E tem mais o altar, que é o átrio, onde matava o cordeiro. O cordeiro que foi morto, morreu fora do muro de Jerusalém, até isso para cumprir. Quando matava o cordeiro, no átrio, no pátio, fora do santuário. Ele era morto fora. Mataram Cristo fora dos muros de Jerusalém. Para cumprir a profecia. Ele morreu lá fora. Aí quando o cordeiro era morto, fora do santuário, lá no pátio, levavam o sangue dele para onde? Para o primeiro compartimento. Lugar santo. O sumo sacerdote só ia lá para o outro compartimento, que é a Santo dos Santos, uma vez no ano. Ia fazer o que lá? Quem sabe me dar essa resposta? O que era que o sumo sacerdote ia fazer no dia 10 do mês Tíbia, para nós é outubro? O que é que ele ia fazer lá nesse dia, determinado por Deus, baseado em Levítico 16, 29, e Números também fala isso. Quem sabe dizer a resposta? O que ele ia fazer lá? O sumo sacerdote ia fazer? Eu vou ouvir a resposta. O que ele ia fazer lá nesse dia? Fala aí, pra gente. Ia fazer expiação? Ia fazer expiação, viu? Não ia fazer isso aqui. Ia fazer isso aqui. Sabe como era a cerimônia da expiação? Levava 2 bodes. Ele ia fazer expiação. Ele ia purificar o santuário. Expiação quer dizer isso. Transferir um pecado de um canto e levar para outro. Algo de um local e levar para outro. Ele pegava o pecado do santuário que estava lá acumulado. Ô Moisés, o meu santuário está cheio de imundícia pelos pecados de Israel. Eu vou tirar esse pecado. Eu vou determinar um dia no ano para a gente tirar esses pecados. Expiar. Yom Kippur quer dizer isso. Expiar, transferir. Transfere para quem? O bode. 2 bodes. Expiatório e o outro bode era Azazel. Vamos fazer sorte aqui? Aí esse aqui caía
um expiatório, que era Cristo, e esse outro era o bode Azazel. Esse bode Azazel ia receber os pecados que estavam no lugar santo. Vamos transferir embora. Joga nisso aqui. Vamos ver. Esse bode que recebia os pecados ia para onde? Lá para o deserto. E esse outro era morto, porque o sangue desse era que limpava. Se tem uma sujeira aqui, a gente tem que jogar água, sabão, para a sujeira vai lá para fora. Vou aqui, ó, passou o rodo, tirou a sujeira. A sujeira que estava no lugar santíssimo foi transferida para o bode, que recebe isso, que ele que é o originador, leva lá para o deserto. Isso funcionava assim. Era só uma vez no ano. Ellen White começou a pregar que Jesus tinha fechado a porta da graça. Porque quando ele ia fazer isso, dia da expiação, que era o dia do perdão, aqui é o Santíssimo. Quando ele ia fazer isso, o que aconteceu? Quando ele ia fazer a expiação do santuário, cessava o trabalho do lugar santo. Fechava lá a porta. Só abriu. Está escrito aí, ó, para vocês lerem junto comigo. Certo? Pretende-se que a essas expressões provém a doutrina da porta fechada, e que seja esta a razão de serem omitidas em edições posteriores. Em verdade, porém, elas ensinam apenas o que tem sido e ainda é sustentado por nós como um povo, como passarei a mostrar. Por algum tempo depois da decepção de 1844, mantive juntamente com o corpo do advento que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. Este ponto de vista foi adotada antes de minha primeira visão. Foi a luz ali concedida por Deus que corrigiu nosso erro e habilitou-nos a ver a verdadeira atitude. Então, o texto de Levítico 16, versículo 17, no cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos é uma figura do serviço do santuário celestial. Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenou a nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação do santuário, até que ele saia. Levítico 16, versículo 17. Aí ela pensou. Então, quando o bicho foi para lá, cessou o trabalho da oração. Diz o meu convite. Certo? Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Terminou. Se terminou o ministério dentro do primeiro compartimento, fechou a porta. Né? Fechou. Começaram a pregar. Jesus não foi para o Santíssimo? De outubro? Ainda está lá, irmão. Fechou a porta da graça. É só pregar. Aí Deus chama ela e dá uma visão. Deus chama ela e diz: ei, vem cá. Estou pregando errado. Eu não fechei a porta da graça, não. Eu estou no Santíssimo, mas também estou no Santo. Aleluia! Glória! Eu opero em ambos os compartimentos. E ela não sabia. Eu opero no Santíssimo os mortos. E eu opero no Santo para os vivos. Por quê? Porque não existe altar de intercessão diária lá no Santíssimo. Não. Só tem altar de intercessão perpétua. A altar de intercessão diária é no Santo. Não tem altar. No Santíssimo é só para dar a sentença, é só para pegar o pecado, tirar e jogar do Satanás, se você foi perdoado. Mas também, se você não foi perdoado, você está perdido. É uma intercessão perpétua, definitiva, absoluta. Pega esse livro aí, por gentileza, Ritual do Santuário. E dê para cá. Página 151, Casa Publicadora Brasileira, é a nossa igreja. Vou dar aqui para o senhor dessa igreja ler, página 151. Esse pastor, ele é americano. Escreveu esse livro, Ritual do Santuário,
Tem para nós aí bem alto, 151. O último parágrafo. Fala sobre vida e expiação. Esse parágrafo original. Deus mantém uma conta para cada um, sempre de um coração sincero. Acende uma súplica por perdão, ele perdoa. Mas por vezes os homens mudam de ideia, arrependem-se de seu arrependimento. Mostram por sua vida que o mesmo não é duradouro. E assim, Deus, em vez de perdoar de maneira absoluta, definitiva, registra o perdão ao lado do nome das pessoas e espera com o apagar final dos pecados para quando eles tiverem tido tempo de pensar maduramente no assunto. Se ao fim de sua vida se acham ainda com a mesma ideia, ele os considera fiéis. E no dia do juízo, seu registro é definitivamente limpo. Assim acontecia com Israel outrora. Ao chegar o dia da expiação, cada ofensor tinha a oportunidade de mostrar que ainda estava com o mesmo espírito e queria o perdão. Se assim era, o pecado era apagado e ele estava completamente limpo. Amém. Quando a gente pede perdão a Deus, com sinceridade, Deus perdoa. Só que ele pega o nosso pecado e ele leva lá para o lugar santo e registra não. Ele não dá o perdão de uma maneira definitiva, absoluta, não. E se você pedir perdão, eu vou botar aqui. No dia do juízo, no dia da expiação final, aí eu tiro daqui, que está no comigo do santuário, e jogo em Satanás. Se não tiver mais no seu coração, se não tiver mais no seu coração, aí eu jogo lá, em Satanás. Mas no dia do juízo, da expiação final, do apagamento dos pecados, do dia do meu perdão, se ainda tiver no seu coração, meu filho, eu não posso tirar ele daqui do livro de registro e jogar no diabo, não. Eu vou tirar o teu nome do livro da vida. Porque você está com o nome no livro da vida e o teu pecado está aqui, patente aos meus olhos, não sai do teu coração. Aí ele vai, apaga o nome da pessoa do livro da vida. Aí veio como um ladrão, a pessoa não sabe, está perdida. A pessoa está perdida. Quando ele vem em glória, ele vem só para matar. Quando ele for fazer esse juízo, a igreja vai saber. No dia do juízo, no dia da expiação, ele é tão bom que avisa para a igreja. O que ele vai fazer isso? Desperta as duas classes de pessoas que tem na nossa igreja, joio e trigo. O jogo sabe que está perdido. Ainda arrasta, segurando na camisa do seu companheiro que é trigo, até o dia do juízo. Quando chega o dia do juízo, ele aparta. O clamor da meia-noite foi dado em agosto, dado por Samuel Snow, 12 de agosto de 1844, avisando do juízo. Quando chega o 22 de outubro, Cristo chega lá, mas o Pai pega os milenitas e abre o livro da vida. As que não estavam preparadas, arrancou o livro. Fechou a porta. Porque muitos foram batizados pela primeira mensagem angélica por medo e por impulso. Eu vou me batizar. Medo, impulso. Não foi um arrependimento genuíno. Por isso que fechou a porta da graça desse povo. Estava lá, o livro da vida estava lá, batizado em tudo. Aí ele arrancou. Aí pegou só o trigo, que era um pouquinho assim. Quando queria derramar a força no trigo, o trigo chora, não entendia. Não entendia santuário, Hebreus 8, Hebreus 9, não entendia isso. Começou a nossa igreja. Sou o princípio da nossa igreja. Aí ele vai começar a pregar errado. Fechou a porta da graça, quem foi para o Santíssimo? Aí Jesus tem que dar uma luz para ela. Eu estou em 2 compartimentos, cara. Eu for lá para o Santíssimo, tem um Santíssimo, a intercessão é perpétua, definitiva. Não
santo, eu ainda faço intercessão diária. Porque tem altar de intercessão diária no santo. Quando ele for de novo para o Santíssimo, junto com o Pai, ele vai avisar no nosso Deus. Eu ando pregando, eu era um avançado. Eu ando pregando esse assunto para nossa igreja, nós devemos estar aviando, nós devemos ter. Está precisando mais disso. Hoje na nossa igreja, as pregações têm que ser light, tem que ser bonito, com português, não deixa na frente de ninguém. Aí, ó, sermão para agradar. Tem que agradar a igreja, não, encher a igreja. Irmão, nós não estamos aqui para toda, nós estamos aqui se preparando para o céu. Temos que se preparar para o céu. E temos que pregar coisas que o céu quer. Tem igreja que vai se perder com o pastor tudo. Uma classe numerosa que tem professado faz uma mensagem de serão e vai colocar a cultura do inimigo. Porque é só medo e música. Aí a gente é arrumadinha, todo mundo. A gente se preocupa às vezes, hoje nós adventistas, em organizar a igreja só boa cortina, ar-condicionado. E a transformação de caráter espiritual da igreja. A visão espiritual tem que ter. Os judeus percorriam terra e mar para fazer um prosélito. O prosélito é discípulo. Eles faziam filho do inferno 2 vezes mais que eles. E era o povo da profecia. Quem concluiu a obra foi os apóstolos, pescadores. O único sábio era Paulo, que veio o Lucas depois. Olha o trabalho que deu em Cristo. Mataram Jesus. Ele teve que pegar pessoas ignorantes para concluir uma obra. E na nossa igreja de século dia, está no mesmo caminho. Quem vai concluir a obra é um remanescente, é um povinho pequeno dentro de nós. Que a maioria vai voar, irmão. Eu estou dizendo isso, está escrito. Grande Conflito 608. Uma classe numerosa vai voar. Porque não tem as mensagens aqui, ó. Não deixa ser transformado. A igreja, ela está numa profecia ruim. Apocalipse 3. Laodiceia. Morna. Cristo batendo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abre? São poucos que abrem. Quando você começa a abrir, que o Espírito Santo começa a te usar, e outra coisa, quando as coisas podem cair num povinho, diz que a liderança, a maioria, vai dizer: isso é fanatismo. Vai ser chamado de fanatismo. Está escrito: radical, alarmantes. São os alarmantes. Porque vem um povinho que ele vai escolher. A liderança nata vai cães mudos que não querem ladrar. Vai a 66 do segundo testemunho celeste. Está lá o selo de Deus. Olha lá, segundo testemunho celeste, o selo de Deus. Leia lá. Nós precisamos se consagrar. As coisas estão se apertando. Breve vai dar meia-noite, breve Cristo vai julgar a sua igreja de novo. E vai ser outra decepção. Por quê? Porque a gente está conhecendo profecia. Essa é outra decepção pior do que a outra. Então, foi o Senhor me prepara, eu quero você. Porque tem hora que a gente entra na igreja, era para a gente se animar, a gente sai para a cabeça baixa. Dá mais dor dentro da barriga, com reunião, com uma safadeza, coisa errada, a gente, meu Deus, não pode acontecer. Não pode. Aí você vai fazer o quê? O jogo está lá dentro. Um artimanha. E ganha moral às vezes, mais do que você. Você com a verdade, ali você está fazendo tudo que é certo. Aí você às vezes é taxado como um joio. Assim, meu Deus, não é que é de Deus? É. E o que está acontecendo? Jesus não podia nem entrar na igreja dele. Uma vez ele entrou, disse que leu o texto de Isaías. Ou se cumpriu essa profecia, eu ia matar ele. Vai sair filho de José. Vai aí, carpinteiro, Messias. E assim vai. Hoje, para a gente falar bonito na igreja, tem um carro lá. Esse carro vinha do interior.
no ofício daqueles. Se ele for um agricultor, não tem muita. Mas Deus pode usar. Deus pode usar, porque vai o nível de consagração dele. Quem sabe lá no quarto dele, orando com Deus, quem sabe? Deus é esse espiritual. As coisas funcionam espiritualmente. Por isso você tem que usar quem quer. Passou por cima ali e foi usar quem? Ana. E foi dizer que eu não estava embriagada. Ana, com o poder do Espírito Santo orando. E Deus usando Ana. Usando Samuel. E Levi não é ali, né? Terminou morrendo lá. Sem o porquê. Via as coisas erradas dos filhos. Passava a mão. Passava a mão. Deus vai querer um homem desse? No dia do juízo não tem esse negócio não. Você é porque é pastor, porque é líder. Vai, todo sai do livro da vida. Se não fez o que é certo. É justiça de Deus, irmão. Os que não viram a luz não tinham a culpa de sua rejeição, mas os que viram o anteiro. Era somente a classe que desprezara a luz do céu, que o Espírito de Deus não podia alcançar. Guilherme Mille pregando, era um fazendeiro, não tinha teologia, mas veio dele, a nossa igreja surgiu dele. Veio dele. Mas quem rejeitou a mensagem que ele pregava, muitos aceitavam porque era o poder do Espírito Santo, por medo, por impulso. Ai meu Deus, eu vou me batizar. Jesus está vindo victando meu tudo. Aí então vou ter que. Aí era por medo, por impulso, porque o cálculo deu certo. Não tinha erro. O erro, Amarillo, era que eles achavam que estava vindo naquele dia. Mas se você pegasse 457, ele ia bater lá, 1944. Então, Jesus estava indo para o Santíssimo purificar o santuário, dentro de uma expiação, e ele não entendia. Aí era sincero, fiéis. Não, ele está vindo, vai purificar a terra é o santuário. Então está vindo em glória. Aí o povo, muitos via que era verdade, sim, eu quero me batizar. Vai por medo, por impulso. Deus quer isso? E Deus sabe, irmão. Quem está por impulso, quem está por medo. E Deus sabe quem está na sinceridade. Quem está com ele. Às vezes o camarada está lá, cuidando de ovelhas. Chega o profeta, pega os grandão, aí Deus passa tudo por ali. Tem mais? Tem uma rejeitada. Tem um rejeitado ali, que foi filho de outra mulher, mas do pecado. O pai dele, Jessé, pulou a cerca. Em pecado concebeu minha mãe. Foi pecado, mas eu fui escolhido. Porque a sinceridade, Deus sabe o coração de Davi. A bravura, a fé, a comunhão que ele tinha com Deus. Ninguém apaga. Na hora que você tem comunhão com Deus, é você e Deus, ninguém apaga. Aleluia, acesa ali, ó. Deus sabe. Então, nesta classe incluída, como declarei, tanto aos que recusaram aceitar a mensagem quando eles lhe foi apresentada, como os que, havendo-a recebido, renunciaram posteriormente sua fé. Esses podiam ter uma aparência de piedade e professar ser seguidores de Cristo, não tendo, porém, viva ligação com Deus. Seriam levados cativos pelos enganos de Satanás. Mensagem escolhida, página 64. Então, ela viu aqui, ó, nos compartimentos. Aí Deus deu uma visão a ela estava pregando errada. Vi que Jesus ministrava em ambos os compartimentos do santuário celestial. Bem tempo, sabe? Então, ele fica no Santíssimo, dando a sentença para os mortos. Para nós que somos vivos, ele não dá para a intercessão diária do oração. Aí ele vai ter que ir de novo para o Santíssimo. Aí a chave está faltando para a nossa igreja acordar mais. Vai ter que ir de novo lá. Quando ele for de novo, pega muito do Santíssimo. Essa é a chave. Cristo morreu. Olha só o texto que ela diz, Cordeiro de Deus. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão,
compareceu à presença de Deus a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos. Assim, o sacerdote no ministério diário aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei do pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Ele ficaria registrado no santuário até a expiação final. Então, o que acontece? Quando Jesus morreu, ali foi a expiação diária. Ele dá o perdão, não absolutamente, não definitivamente. A expiação diária faz isso. A expiação diária pega o pecado da irmã Fátima, tira do coração dela e leva para onde? O primeiro compartimento do coração. Isso representa a morte de Cristo no Calvário. Então, a morte de Cristo no Calvário, ele não cancela o pecado definitivamente. Ele livra o homem da condenação da lei, mas ele não cancela o pecado definitivamente, absolutamente. Não. Ele tira do coração do homem e leva para o lugar santo. É onde contamina o santuário. Por isso que vai ter outra expiação do santuário no lugar santíssimo, que é para os vivos. Há muitos anos essa obra está em andamento, desde 1994. Breve, ninguém sabe como breve passará o caso dos vivos. Quando for o caso dos vivos de novo, aí vai ser outro grupo isso na igreja. Porque pega muitos dormindo. É tão provável que quando Cristo foi o Getsemane sofrer, chorando, caindo, saindo sangue dos pobres, não podia nem andar direito, o Pai tinha interrompido a comunhão com ele, por causa dos pecados. Aí foi procurar uma palavra de ânimo com os apóstolos, aí os três dormindo. Tiago e irmão dormindo. Mas escreveu no testemunho celeste, aqueles três discípulos dormindo simboliza a igreja a dormir ao iniciar-se o juízo. Por isso que tem que dar um grito, irmão Fátima. És o noivo. Marcos 25, versículo 6. Um clamor. O que é um clamor? Um grito. Para acordar. Ele não dorme. Eis o noivo. Está gritando para acordar a igreja. A primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, versículo 6. Chamando, irmão. Um grito em alta voz. Aí quando a igreja desperta, aí já é tratado. Os dois vão caindo para o Santíssimo. Separa os dois. Quando ele chega lá, junto com o Pai que vai separar, o que vai pesar na balança é o caráter. Se você tem o caráter de um cristão. Se você não tem caráter de cristão, aí, amigo, como entraste aqui sem aspectos oficiais? E entra justamente Mateus 22 anos. Então vamos concluir, né? Então, como antigamente eram os pecados colocados, do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em um novo conceito, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo, transferidos de fato para o santuário celestial. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíram, igualmente a purificação do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção, que é a expiação ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Então, existem dois compartimentos, que é o Santo Santíssimo, né? Então, existem dois altares. Dois altares, que é um lugar santo e um lugar santíssimo. Patriarcas e profetas. Aqui fala que o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo, sua perfeita justiça que pela fé é atribuída ao seu povo, e que unicamente pode tornar-se aceitável a Deus o culto dos seres pecadores. Diante do véu, no lugar santíssimo, estava um altar de intercessão perpétua. Diante do lugar santo, um altar de intercessão contínua.
Jesus hoje está no lugar santo, fazendo intercessão por nós que estamos está no lugar santíssimo, fazendo intercessão para os povos. A intercessão no lugar santíssimo é uma intercessão perpétua, definitiva. Quando ele for para lá de novo, ele vai avisar lá de Deus. A questão que ele está aí. E nós precisamos acompanhar pela fé. Página 55 do Plano Espírito fala assim: Pai, quando dá meia-noite, vou terminar com essa apresentação. Quando dá meia-noite, é quando colocaram o decreto. Quando os Estados Unidos colocar a besta no mar, que é o papado, acima de Deus, querendo parecer Deus, querendo que tudo adore. Quando a besta da terra colocar o papado no lugar de Deus, que é o anticristo, mandando todo mundo adorar. Quando a besta da terra colocar o domingo para ser o sétimo dia, um dia santo, deu a meia-noite. Isso já está para a gente ver durante o jornal, se encaixando. Tudo se encaixando por causa da mudança climática. Da mudança climática, é o mecanismo que eles têm. Quando tudo se encaixar, que a mudança, nós temos que salvar a Mãe Terra. A Mãe Terra tem que ser salva. Vamos botar um dia para parar tudo, que é o domingo, que é o dia santo, porque o protestantismo tem que o domingo é o dia santo, é o dia da ressurreição. Quando acontecer isso, a Bíblia fala que deu a meia-noite, espiritualmente deu a meia-noite. O mundo ficou em trevas, Isaías 60. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Vai ficar trevas. Tem caminho para saber agora o caminho. Só quem tiver as lamparinas acesa para sair na escuridão. Quando a gente procurar o óleo, o azeite, para colocar nas lamparinas, porque ficar tudo escuro, muitos não vai ter óleo de reserva. Aí vai apelar para a companheira. Não tem azeite. Mesmo assim, dá para ir escuro muito mais útil. Quando chega no banquete, isso é espiritual lá. Ele abre o livro da vida, o pai e o filho. Ela mais diz que esse juízo é diante dos mundos não caídos, representando os mundos não caídos, dentro de todos os santos. Aí ele chega, pega assim, abre o nome, o seu nome está lá, irmão. Da aflição de alma. Aí o nome é o filho, o nome sai. Tem nome que fica. Ela fala que aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Tem nome que vai ser vergonha. Às vezes a pessoa é um líder, conhecedor da Bíblia, de profecia, mas vai ser triste a história dele, porque vai ser arrancado. Os anjos baixam a cabeça. Os anjos que tanto lutou, que arrastou ele para o lugar, bora aqui. O Espírito Santo tanto que bateu, é isso que eu estou à porta e bato. Jesus tanto que intercedeu por ele, com o coração duro, nunca abriu. E é isso que eu estou à porta e bato. Vamos abrir nesta manhã. Está batendo. Está batendo. É só dizer, Senhor, entra. É só dizer, Senhor, entra. Eu quero fazer parte desse banquete. Eu quero um pouco deste óleo. A mulher samaritana pediu água. A mulher que já ia com 5 maridos. 5. Pecadora. Pior do que a gente, irmão. Pior do que a gente. Ela só ia pegar água de meio-dia, porque o povo ia falar. Lá vem, ó. Ela vai com 5. Escondendo os pecados. Meia-noite, meio-dia, pegar água no sol quente para não ser falada. Mas ela encontra uma pessoa que perdoa. Era isso. E ele está falando, eu não quero te perdoar. Eu quero tirar o pecado do teu coração e jogar aqui, ó. Mas não fica, não deixa mais lá, não. Bota aqui. E daqui eu dou destino. Dali ele joga para Satanás. Pior que às vezes a gente pede perdão. Toma banho na água. Não se arrepende. Quantos não tomam banho dentro da água? Mas eu cheguei numa igreja para fazer uma conferência. O pastor me disse, pastor, e agora para na Paraíba, ele disse, eu fui batizado 84 pessoas. 84 pessoas eu batizei, mano. Pastor Paulo Jacinto, 84. Quando eu chego lá só tinha 6. Fizeram a conferência, cadê o povo?
Antes de 84, irmão, só tinha 6. Foi arrependimento, foi um banho. O que está falando? Nós vamos ouvir o louvor. Depois nós vamos orar. Que Deus venha nos abençoar. Nós vamos acreditar na palavra de Deus. Aleluia.